Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico que temos nesta noite tão abençoada pelo nosso Deus. Na semana passada, na terça-feira, nós tivemos um estudo muito importante relacionado ao passaporte para o céu, ou seja, como Deus justifica a nossa entrada ao céu. E vimos que é Cristo quem carimba o nosso passaporte, né? Ele, através do seu sangue vertido na cruz, através da sua ressurreição, ele nos permite a entrada no céu, ele nos justifica. E vimos também que para Deus, para esta nossa entrada no céu, não são necessárias boas ações, boas obras, nada muda o amor de Deus por nós, não aumenta se nós fizermos coisas boas, nem diminui o amor de Deus por nós se fizermos coisas ruins. Mas que a vida cristã nos impulsiona a fazer coisas boas. E principalmente, quem precisa das nossas boas ações é o nosso próximo. Por isso, hoje nós vamos estudar com o tema Criados para a Boa Obra. Então, esse é o texto específico, o tema para esta noite de estudo bíblico, ok? Então, pedimos que você já compartilhe esse nosso estudo bíblico nas suas páginas individuais, nas suas famílias, enfim, nos grupos a quem você participa, para compartilhar esse nosso trabalho que fazemos aqui com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto carinho. Você que está nos assistindo pelo YouTube também, se inscreva no canal, compartilhe o link também, enfim, acione os itens ali de divulgação, que é o sininho, o joinha, para você sempre receber com antecedência o que nós estamos preparando para você. Tá? Nesse momento, então, nós vamos nos dirigir a Deus em oração para invocarmos a presença dEle e nos abençoar nesse momento de estudo. Querido Deus, bondoso Pai, Tu que estás sempre presente em nossa vida, nos orientando com a Tua palavra, hoje pedimos novamente a Tua presença, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para nos auxiliar nesse momento de estudo bíblico, onde o tema, Tu bem o sabes, queremos meditar nesta verdade de que Tu nos criaste para fazermos a boa obra, para, na Tua presença, demonstrarmos a nossa gratidão a Ti e diante do próximo para favorecê-lo com os nossos dons. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e bom pastor. Amém. Vamos cantar um hino. O hino que nós vamos cantar agora se chama Firme nas Promessas. Temos tantas promessas do nosso Deus e Salvador, e uma dessas promessas é que em nossa vida Ele estaria sempre presente para nos auxiliar na vida cristã. Então vamos cantar este belo hino nesta noite. Firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo Verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme,
nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, agora vamos então dar início ao nosso estudo bíblico desta noite, intitulado Criados para a Boa Obra. E esse texto, essa orientação, nós encontramos na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e principalmente no texto de Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, nós vemos este registro bem claro ali para a nossa orientação, né? Onde o apóstolo Paulo diz claramente para nós: nós fomos criados para fazermos as coisas boas, para fazermos as boas obras no reino de Deus, né? E nesse nosso contexto de vida cristã, é importante nós termos essas verdades em nossa mente, porque muito se confunde a vida cristã, as boas obras, as boas atitudes, o bom comportamento, como se as pessoas tivessem que fazer isso para merecer algo no céu, né? Muitos compreendem desta maneira, e a Escritura é bem clara de que não é assim. Não podemos conquistar algo do céu com as nossas boas ações. Até porque, por exemplo, o perdão é algo preciosíssimo, não conseguimos conquistar com boas ações. Por mais pessoas que ajudemos, por mais que tentemos seguir uma vida correta, decente, honesta, isso não vai fazer com que nós conquistemos algo da mão de Deus. Ao final do dia, por exemplo, Ele não vai chegar e dizer: você foi uma pessoa boazinha hoje, não cometeu tantos pecados, ajudou tantas pessoas, ajudou 25 pessoas, então você merece aqui uma dose redobrada do perdão. Deus nunca vai fazer isso, porque isso não está à venda, é incomprável, né? Precisou Deus oferecer e sacrificar o sangue de Cristo na cruz, para nós termos a ideia, o tamanho, o volume do valor do perdão dos pecados, né? Mas Deus nos cria para fazermos boas obras. Ele não quer que sejamos pessoas ruins, Ele quer que sejamos pessoas boas, que pratiquemos o bem, que amemos a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força, e amemos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aqui está a chave, então, para entendermos esse versículo bíblico, esse conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, onde ele nos diz claramente que fomos criados para as boas obras, ok? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus também nos dá um conselho muito puro a respeito da nossa vida, de como Ele quer que seja o nosso viver, né? Quando se está na escuridão, numa noite escura, o que mais nós precisamos é uma luz que ilumine o ambiente para não tropeçarmos em algum móvel dentro de casa ou na rua, né, para encontrarmos o caminho certo. É preciso que haja luz na escuridão para que possamos ter vida ali. A não ser que queiramos, né, repousar, descansar, né, no sono merecido. Então, sim, é importante um quarto escuro para que a própria mente entenda que aquele é um momento de descanso e não de trabalho. Mas Jesus quer que nós sejamos luz para este mundo. Jesus fala que nós somos criados para sermos sal da terra e luz para o mundo. Se nós somos luz, é preciso que irradiemos isto. Não pode ficar escondido. E Mateus, nesse versículo bíblico, no capítulo 5, versículo 14, ele é bem claro nesta questão. Somos as luzes de Deus em um mundo de trevas, né? Como sabemos, o mundo ele é praticamente dominado pelo mal, né? Após a expulsão do Jardim do Éden, Deus nos lançou neste mundo, fechou as portas do jardim,
onde não podemos mais entrar com nossas próprias forças, com nossas atitudes, com nosso merecimento, mas temos que, em Cristo Jesus, aguardar o nosso momento, né? E Cristo abre então a porta do Jardim do Éden novamente para a entrada no juízo final. No entanto, aqui neste mundo, nós precisamos, né, viver em meio ao pecado, em meio às tentações, em meio a tanta maldade que nos cerca. E para nós, como cristãos, isso é muitas vezes uma atitude complicada. É difícil nós nadarmos contra a maré deste mundo. Nós, como cristãos, precisamos viver uma vida invertida aqui, ou seja, totalmente ao contrário do comum, do cotidiano das pessoas que não têm Cristo em sua vida, que não têm Deus em seu coração, né? E em meio a essas trevas, trevas simboliza a escuridão, a mentira, o pecado, as tentações. E é nessa escuridão do pecado que é preciso que a luz de Cristo seja irradiada. A luz de Cristo precisa iluminar ali. Precisa desfazer aquela maldade através do poder e da graça de Cristo. E para desfazer isto, Deus utiliza a nós como cristãos, pois somos luz para este mundo. Precisamos iluminar onde está o pecado para mostrar a graça, para apresentar para as pessoas um novo jeito de viver. De que aquele pecado, aquela vida em transgressão, em pecado, não precisa ser uma rotina, não precisa ser a normalidade de vida. Né? Para aquele que deseja alcançar o céu, a vida eterna com Cristo Jesus, é preciso que observe esta nova vida que Cristo nos concede através do seu Evangelho, do seu perdão, né? E para nós sabermos isso, Ele já ilumina estas verdades em nosso coração e em nossa mente. Ele quer agora que nós iluminemos também as outras pessoas, né? Um texto mais à frente que nós vamos ver, o texto em Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver mais para frente, aguarde um pouco, mas aqui já quero destacar, ali Jesus vai nos mostrar quem é o nosso próximo, né? A quem devemos ajudar, né? E ali o texto bíblico ele é bem claro, é preciso que ajudemos fazendo o bem para aqueles que estão próximos a nós, né? E vamos entender isso um pouco mais para frente ali então, ok? Eu peço que, se você tem alguma pessoa conhecida, né, que carece de estudos bíblicos, que carece da palavra de Deus, lembre disto agora, né, anote ali na sua agenda, ou já pegue o celular, né, ou no computador ali, já vá compartilhando esse link de estudo bíblico, divulgue em seus grupos para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento dessas verdades que nós apresentamos, lembrando sempre que não são verdades minhas, mas verdades da Escritura Sagrada, né? Portanto, verdades de Deus que Ele nos permite meditar aqui nesta noite, ok? O próximo texto bíblico que eu quero trazer para vocês, então, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, né? E nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo também nos fala como nós fomos criados e para quê. Fomos criados com um objetivo bem claro. Observe aí nesse texto bíblico, né? Ele fala que somos criados ali para a justiça, santificação, o que nós estamos vendo hoje, né? Na semana passada vimos sobre a justificação, né? Justiça, santificação e redenção. Redenção significa o quê? Somos redimidos por Cristo Jesus, ou seja, somos resgatados. O pecado nos oprimia, nos levava para a condenação e Cristo nos resgatou, né? Colocou sobre nós a sua redenção, nos redimiu, nos perdoou. Então, para esta realidade que nós fomos criados, né? Então, é uma outra realidade de vida. Lembra no estudo passado que falamos sobre Saulo, né? O perseguidor dos cristãos que diante de uma forte luz que era Cristo, né, caiu do cavalo, a forte luz fez com que ele ficasse cego e depois ele acreditou naquela voz, naquele Cristo, em todas as orientações que ele estava dando para Saulo ali. Saulo creu e teve a vida transformada e passou a ser chamado Paulo, né?
Então, Paulo percebeu essa transformação, a novidade de vida que precisava haver na vida dele. Então, ao invés de ele fazer mal para as pessoas, a partir daquele momento ele começou a fazer o bem, né? Ele entendeu que ele foi criado para fazer boas obras. E a principal obra que Paulo fez foi pregar o evangelho para as pessoas. E esta é também a principal obra que nós podemos fazer ainda hoje, né? Levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, tanto para fortalecer a fé no coração daqueles que já têm esta palavra, como também para criar a fé no coração das pessoas que ainda não possuem esta fé verdadeira, né? Então, esse texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, é muito bom para nós compreendermos estas verdades que o apóstolo Paulo traz aqui, e dentro desse contexto de estudo que estamos vivendo, de colocar a nossa fé em prática, né? Não ser uma fé estagnada. E para que não seja uma fé estagnada, mas sim uma fé em movimento, é preciso que compreendamos que fomos criados para que haja essa boa nova, né? Fomos criados, né, para sermos redimidos por Cristo Jesus, para não ficarmos neste mundo perdidos no pecado, mas sim para desfrutarmos da graça e do amor de Deus ainda aqui em meio a este mundo, né? Ok? E nós aprendemos agora do texto bíblico, da própria pessoa de Jesus Cristo, o seu exemplo, de como devemos agir em favor do próximo. E nós temos 3 textos bíblicos aqui na sequência que eu quero destacar. Obviamente o texto é mais longo, mas só trago esses para que compreendamos esses exemplos, né? Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 8, depois João 13, 20, depois 13, 24. Vocês vão acompanhando esses 3 textos assim na sequência. E o que vemos aqui nesses textos? Jesus, ele dá o exemplo. Ele chega diante dos discípulos e lava os seus pés, né? É uma atitude humilhante, né, isto. Pense em você, né? A não ser um familiar seu que esteja precisando, necessitado, com problema sério de saúde, não pode se agachar. Então você pega uma bacia com água, com sabão, com uma esponja, vai lá e lava os seus pés. Mas você não faz isso naturalmente com outras pessoas, né? É difícil de você até se imaginar em fazer isso, difícil até para os próprios membros da família, né? Imagina para pessoas estranhas, para outros que chegam na sua casa, né? E até se você oferecer para alguma visita, olha, amigo, né, senta aqui, deixa eu lavar primeiro os seus pés, pode até ser compreendido, né, de forma estranha, pode até se sentir ofendido, não é uma prática comum. Mas para Jesus, na época, era uma prática comum, por causa das longas distâncias que caminhavam, né, o pó dos pés, o pó das sandálias, né, terrenos, né, de estrada de chão, né, deserto. Então, era comum naquele período, ao se receber visitas, ter o momento do lava-pés, né? E aqui Jesus se oferece para lavar os pés dos discípulos, né? Por quê? Para demonstrar a atitude de servir ao próximo. Porque nós, como seres humanos, como vivendo rodeado de pecados, o natural é o nosso ego crescer, é nós nos engrandecermos e não nos humilharmos. É mais comum nós querermos que os outros nos sirvam, né? E nós fiquemos ali no bem bom, esperando que os outros trabalhem e sirvam por nós. Jesus apresenta aqui um modo de vida inverso, né? Do avesso. Ele se ajoelha e ele lava os pés. E ele próprio diz, é preciso que eu faça isso, é preciso que vocês compreendam o que é ser humilde, o que é viver para o próximo. Hoje, nos tempos atuais, a gente pode pensar, o que mais o nosso próximo precisa, né? Não é mais o lava-pés, mas como eu posso ser útil para o meu próximo? Como eu posso ajudá-lo, né, nesse período de pandemia?
estendendo a ele uma cesta básica, então muito bem, eu posso fazer isto a ele. Eu posso orar com o meu próximo porque ele está aflito, preocupado com o futuro, com o que vai acontecer diante dessa pandemia, então ore com ele. Você pode fazer uma visita e à distância estar ali perto para não se sentir desesperado, para sentir alguém presente, uma força ali junto com ele. Vá, né? Faça isso por ele. Então vejam, o que você pode fazer para o próximo? Depois Jesus nos dá mais exemplos do que ele espera que façamos diante das pessoas que estão ao nosso redor para podermos exercitar a nossa fé para com o nosso próximo, ok? O próximo texto bíblico que nós queremos meditar aqui é o texto de Colossenses, capítulo 3, o versículo 17, né? E nesse texto bíblico mostra qual deve ser o objetivo quando queremos fazer o bem para alguém. Muitas pessoas buscam fazer o bem, seja para o próximo, seja na sociedade, seja na igreja, mas sempre esperando algo em troca, né? E aí não está o amor cristão ali envolvido, aquela ação que Cristo espera de nós. O que precisa acontecer? Que façamos tudo isto com o coração agradecido. Se alguma coisa nós vamos falar ou fazer, diz o apóstolo Paulo, que façamos com alegria e gratidão no coração, né? E por amor a Deus, agradeçamos a Deus o Pai, né? Devemos fazer isto em nome e por amor de Cristo Jesus. Ou seja, se aquilo que falamos, falemos de tal maneira como se Cristo estivesse falando ou assinando embaixo. Se aquilo que vamos fazer para o nosso próximo, façamos como Cristo fazendo, como Cristo assinando embaixo. Tudo o que falar ou fizer, que você faça em nome e por amor de Cristo Jesus. Não espere algo em troca, né? Muitos só fazem algo por alguém se depois, né, podem receber alguma coisa em troca, ou então cobram. Já que eu fiz tanto por alguém, né, ou por uma instituição, ou por uma pessoa, então a pessoa espera tudo aquilo de volta para si. E não é assim. A vida cristã, a vida em fé, é você fazer algo, mesmo que não receba nada em troca. Mesmo que não receba nem obrigado. Claro que a obrigação e a atitude correta do próximo chegar a você e dizer obrigado, meu amigo, minha amiga, né, por aquela atitude, por aquele comportamento. Mas se não vier uma gratidão, você não está fazendo para merecer gratidão ou para receber elogios, para receber destaques, você está fazendo por gratidão à salvação, à nova vida que Cristo deu para você. Lembra o texto bíblico de antes, que o apóstolo Paulo falou? Somos criados para a redenção, para a justificação, né, para a nova vida. E nesta nova vida, então, nós agimos em benefício ao nosso próximo. Porque, convenhamos, eu e você, é muito mais fácil nós recebermos uma ajuda também quando nós ajudamos, não é verdade? Né? Pensem em alguma pessoa que não gosta de ajudar ninguém. Né? Nós sempre conhecemos, temos alguém que só quer receber ajuda, mas não ajuda ninguém. Você pede ajuda, não recebe. Aquela pessoa dificilmente vai ser ajudado por alguém também, se ela não ajuda. Né? E o incrível que pareça, e é triste isso eu dizer, muitas vezes acontece isso até mesmo na velhice, né? Quando os pais ali podem educar os filhos, mostrando ajuda, mostrando a humildade, mostrando a fé na prática e não fazem isso. Na sua velhice, nem mesmo os filhos têm vontade de cuidar dos pais ou fazer algo em benefício dos pais porque não foram ensinados aquilo. O coração deles não pede. Não é que são filhos maus, ingratos, desobedientes ou coisa do gênero, mas porque não foram ensinados. Né? Então isso é muito triste de ver. Por isso é importante
em tudo aquilo que nós fizermos e pudermos fazer, que façamos em nome e por amor de Jesus Cristo. E por meio dele agradeçamos a Deus o Pai. Isso muda tudo de figura no nosso viver, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ali nós vamos entender por que Paulo também diz aos Colossenses para fazer em nome e por amor de Cristo. Porque aqui nesse texto, observa lá, Paulo está nos ensinando de que é o próprio Deus quem age em nós para que possamos fazer as coisas boas. Então, se você não tem coragem, se você acha que você não tem capacidade para ajudar, para colocar a fé em prática, não te preocupe, peça a Deus para que Ele use você ainda mais, para que Ele atue em você. Porque é Deus quem realiza em nós tanto o querer, né? Ou seja, o planejar fazer coisas boas, né? Até no planejamento Deus atua, diz o texto bíblico, tanto no querer quanto no fazer, quanto no realizar. Deus ali está presente. Deus, o nosso Criador, é o que nos utiliza. Então poderíamos quase dizer que nessa questão de agir, somos que nem marionetes, né? Porque Deus age em nós quando fazemos algo de bom, né? Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ah, mas então se alguém faz uma coisa errada, é Deus que atua na pessoa para que ela faça coisa errada? Não, de jeito nenhum. Né? De Deus só provém coisas boas, só provém bênçãos. De Deus não provém nada de ruim. Então, se uma pessoa faz algo de ruim para você, mesmo que seja uma pessoa cristã, ela não está fazendo isto em nome e por amor de Cristo. Ela está fazendo isso na sua condição de pecadora. Ela está sendo tentada por Satanás, está caindo nas armadilhas de Satanás, está agindo de forma errada, né? Porque o natural e benéfico, o correto, o óbvio na vida do cristão é que ele faça as coisas boas para o bem dele e para o bem do próximo. As coisas ruins vêm sempre do maligno, obviamente. E você entende e sabe disso perfeitamente, ok? O próximo texto bíblico, são muitos textos bíblicos, vocês estão percebendo, mas para entendermos como é importante nós olharmos para a Escritura, quantos versículos Deus nos deixou para que entendamos a nossa prática de vida espiritual. E o próximo texto é o texto agora de 1 Coríntios também, o capítulo 1, o versículo 12. Né? E nesse texto bíblico, aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina de que a nossa vida santificada, ou seja, procurando fazer as coisas santas, as coisas boas, uma vida decente, uma vida honesta, uma vida com um comportamento de acordo com a Escritura, nós fazemos isso porque o próprio Cristo nos chamou para esta vida também, né? O apóstolo Paulo nos orienta para que sejamos santos porque Deus, o Senhor, Ele é santo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é santo. E se nós somos luz dele, somos luzes de Cristo, irradiamos a luz de Cristo, é preciso que nos esforcemos para sermos igual a Cristo. Por isso o texto de Colossenses antes, que Paulo nos orientou, né? Tudo que falarmos ou fizermos, façamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Né? Ou seja, ele assinando embaixo, né? Porque ele é o nosso Salvador, é ele quem habita em nós e faz com que o nosso ser seja um ser e viver diferente, né? É claro que não é a santidade no sentido de aquelas figuras de ter auréolas sobre a cabeça, né? Aqueles quadros bonitos de anjo. Não é nesse sentido de santos. Santos aqui não é no sentido de não ter pecado. E também não é aquela história de santinho do pau oco, né? Quando a Bíblia fala para sermos santos, sermos perfeitos, é uma meta a ser alcançada, né? Você no trabalho, ou você no esporte, ou você em família, na sua vida, você coloca metas. E para atingir esta meta, você se empenha, você se esforça. Você não vai colocar uma meta para você atingir e cruzar os braços e deixar isto ao Deus dará.
Não, você vai se empenhar, se esforçar para atingir aquela meta e você vai fazer todo o possível para isto. Na vida cristã é assim. A nossa meta é a perfeição. Nós nunca vamos conseguir chegar na perfeição, mas é importante termos isto como alvo. Então nós estamos aqui na nossa caminhada e o objetivo precisa sempre ser melhorar a cada dia, né? Melhorar a cada dia. Nós vamos sempre permanecer nesse ambiente aqui, porque a perfeição só no céu, só com Cristo Jesus. Mas é lá que nós queremos chegar. Esse é o nosso alvo. Quando perdemos isto aqui de alvo da nossa vida, perdemos também o sentido da nossa vida aqui terrena. Mas quando vivemos aqui sempre olhando para este alvo, então sempre vamos ir melhorando. O que hoje nós fizemos de pecado, de maldade, nós vamos pedir perdão e amanhã vamos procurar não fazer mais. Então, esta é a nossa vida santificada, é procurarmos sermos perfeitos, santos, justos, né? Não que vamos conseguir, não temos uma porcentagem de dizer, olha, agora estou aqui nos 80%, já 90%. Não, nós sempre vamos estar aqui embaixo, na nossa condição de pecadores, envolto de pecado. Aqui na perfeição, só no céu. Mas é preciso termos isto em mente, né? Os pés neste mundo, mas os olhos e o coração sempre na perfeição, na eternidade. Por isso, é a Bíblia quem nos orienta, quem nos capacita para isto, né? Vamos agora para o Antigo Testamento. E ali temos o texto de 1 Samuel. E esse texto também ele é muito oportuno para lembrarmos aqui. O 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 7, onde nós somos motivados a, em oração, pedirmos tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que queremos fazer também. Porque diz ali, Deus está contigo. Ele nos dá coragem para que peçamos as coisas a Deus. Se queremos melhorar em nossa vida, vamos pedir isso para Deus, né? Se estamos sentindo alguma dificuldade na vida cristã, vamos pedir isso para Deus. Peça para Deus. Deus está contigo. Deus continua ainda hoje te impulsionando, te motivando, te dando forças, tudo o que você precisa para chegar próximo de uma vida agradável a você e agradável ao próximo, que é o objetivo de vida nosso aqui. Então é um texto muito bacana, muito bonito, que podemos aprender do Antigo Testamento aqui, né? E nessas atitudes, é importante nós lembrarmos aqui, nada podemos fazer para merecer esta presença de Deus, nada. Tudo o que nós somos e temos já é graça de Deus, já recebemos de Deus. Não tem como fazermos alguma coisa para aumentar a graça de Deus na nossa vida. A graça já é nossa, ela já é totalmente nossa. Mas aqui em nosso viver nós não desfrutamos plenamente dela. Vamos desfrutar plenamente dela somente lá na eternidade, né? Mas aqui não conseguimos fazer algo para melhorar a graça de Deus, para aumentar. Nós pedimos sempre a bênção de Deus para a nossa vida, pedimos a Ele que nos agracie com bênçãos, agracie com chuva, com bom tempo, né, com boa condição financeira, com bom trabalho, com o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Essas são bênçãos reais que nós já desfrutamos aqui. É uma parcela pequena de tudo aquilo que está reservado para nós na eternidade. Mas aqui neste mundo, mesmo em meio ao pecado, nós recebemos esses benefícios todos aqui, tá? Agora o próximo texto bíblico, ele vai nos colocar diante de Jesus, onde ele procura colocar em prática a nossa fé naquilo que podemos agir e beneficiar o nosso próximo. Olha só lá em Mateus capítulo 25, o versículo 40, né? Naquele contexto, depois eu até peço para que você pegue a Bíblia ou abra no seu smartphone, no computador, abra esse texto um pouco mais amplo, né? Leia os versículos que antecedem e os versículos que sucedem a esse texto aqui.
nesse texto aqui, veja só, aparece aí já na sua tela, observe que o que Jesus está nos dizendo aqui, que quando nós fazemos algo de bom para um dos seus filhos, ou seja, algum cristão, algum irmão ou irmã na fé, nós estamos fazendo aquilo como que ao próprio Cristo Jesus, né? E quando nós deixamos de fazer a um dos nossos irmãos da fé, também é como se estivéssemos deixando de fazer por Cristo Jesus. E aqui ele nos dá mais detalhes, né? Quando, por exemplo, na nossa vida, podemos ter a escolha de ajudar um irmão na fé ou alguém que não é cristão, o que Jesus aqui nos aconselha? Para que nós ajudemos, primeiramente, aquele que é o nosso irmão na fé. Por quê? O nosso irmão na fé também é filho de Cristo Jesus, também é irmão de Cristo. E assim estamos nesta irmandade, nesta comunhão. Nós nos auxiliamos uns aos outros nesta fé em Cristo Jesus, né? E Jesus então responde, e aí ele dá vários outros detalhes, né? Ele fala dos doentes, né? Ele fala dos sedentos, ou seja, daqueles que estão com sede. Ele fala dos viajantes que pedem pouso, né? Ele fala dos que estão doentes, ele fala dos que estão na prisão, ou seja, ele termina dizendo que quando nós fazemos o bem a alguma dessas pessoas que estão padecendo, né, por injustiças, por algo nesse sentido, estamos fazendo ao próprio Cristo Jesus, né? E depois temos desse mesmo texto bíblico, o versículo 36, né, que é um versículo que resume muito bem isto também em nossa vida, né? E esses exemplos que Jesus nos traz aqui, né, de práticas, né? Quando eu estive doente, vocês foram me visitar, Jesus disse, né? Quando estava com sede, deram de beber. Quando estava sem roupa, me vestiram. Quando estava doente, né, ou enfermo, foram me visitar, prestar auxílio. E ele usa também a parábola do bom samaritano para isto, né? E na parábola do bom samaritano, ali ele é bem claro também. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o próximo a quem devo auxiliar, a quem devo ajudar, né? E então a resposta ali vem, a resposta é clara, né? Aquele que precisa da minha ajuda, não importa quem for, né? Mas que eu possa estender ajuda. No caso daquele homem assaltado ali à beira do caminho, se esperou ajuda de irmãos na fé, de pessoas ligados à igreja, né? Mas a ajuda não veio ao bom samaritano daqueles que se esperava alguma ajuda. A ajuda veio, né, de alguém outro, de uma cidade que não era tido como cristã, de quem não se esperava qualquer atitude benevolente ou coerente com a Escritura Sagrada, né? E este sim auxiliou. Então Jesus usa esse exemplo para que nós ajudemos, auxiliemos aquele que está necessitado, aquele que está precisando, né, com os dons que ele nos dá. Por isso eu falei antes, se é alguém que está precisando de uma oração, sente e ore. Se alguém que está precisando de alimento, leve alimento lá, né? Compartilhe aquilo que você tem para trazer também o benefício ao seu próximo, ao irmão na fé, né? E o texto bíblico final, para nós lembrarmos do conselho de Jesus Cristo, é que a nossa vida ela precisa ser uma vida de irradiar esta fé, né, diante deste mundo que vive em trevas, né? Nós fomos criados para a boa obra, é o tema do nosso estudo, e Jesus reforça isso nesse texto bíblico, para que o nosso viver não seja um esconder da luz, né, colocar um pote sobre a luz com a lâmpada ligada, né? Isso não vai trazer
claridade, iluminação para o ambiente onde nós estamos, né? Mas Jesus nos aconselha a demonstrarmos as coisas boas a este mundo, não escondermos para nós próprios, mas revelarmos isto, né? Pois isto provém de Deus. As coisas, quando você vê alguém agindo de forma coerente com a Escritura, agindo em benefício ao próximo, tenha certeza de que é Deus agindo daquela maneira também. Por isso Jesus nos convida a olharmos para o mundo que está ao nosso redor e sermos luz para essas pessoas, né? Isso não significa de que nós saiamos atendendo a qualquer pedido e agindo de qualquer circunstância, né? Muitas vezes, para uma pessoa que pede ajuda, mas sempre está ali dizendo, eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida, mas eu preciso da sua ajuda. Você ajuda. Na outra semana está ali de novo, não se arrependeu, não mudou de vida e está ali precisando de ajuda, pede a sua ajuda, e assim vai na segunda, na terceira e na quarta vez. Não quer dizer que você tenha que ajudar de uma forma imposta, de uma forma obrigatória. Porque quando eu faço isso, né, sem avaliação, eu estou prejudicando ao próximo. Ao invés de ser um auxílio para ele de fato melhorar de vida, eu estou empurrando ele mais para baixo cada vez. É preciso que a pessoa abra os olhos para a vida cristã que a pessoa precisa levar também, né? E que haja transformação na vida dela também. E então, sim, né, quando há essa transformação, sempre Jesus nos convida a agirmos em benefício ao nosso próximo. Por quê? Ele nos aconselha assim para com nós próprios. Nós tivemos a nossa vida renovada, transformada, né? E isso se reflete no nosso comportamento. Assim também precisa ser refletido no comportamento das outras pessoas, né? Daqueles a quem vem pedir ajuda para nós também. Enfim, é um campo vasto, poderíamos ficar tempo conversando, buscando mais e mais exemplos, mas também o nosso tempo é limitado, o nosso tempo é curto, o nosso tempo é objetivo para que também para que você não se canse também diante da tela, né? Mas sempre que você quiser assistir esse estudo, volte, assista de novo, compartilhe, porque certamente esses versículos bíblicos todos, né, são muito oportunos para meditarmos na nossa vida cristã, né, dentro daquilo que o próprio Jesus nos ensina na humildade diante das pessoas com quem convivemos, né? E humildade, lembramos, não é fazer cara de coitadinho, de triste, nada disso, mas é reconhecer que é dependente total de Cristo Jesus na sua vida, né? E sem Cristo Jesus não há como fazer nada, não há como agir. Tá bom? Da minha parte é isto, né? Na próxima semana nós temos o nosso próximo estudo, na terça-feira também, onde queremos trazer um tema também muito oportuno para a nossa vida prática, a nossa vida cristã, onde vamos trazer tópicos, textos bíblicos para avaliarmos o nosso viver aqui também. Tá certo? Vamos então, nesse momento, encerrar o nosso estudo com a oração e peço que você ali onde está também feche seus olhos em meditação, né, para que a oração, o pedido que você tiver por fazer, Deus ali olhe no seu coração, na sua mente, na sua vida e atenda a você conforme o seu desejo também. Mas entregue este coração a Deus nesta hora. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos nesse momento porque Tu nos permites falar contigo em oração. Tu tens os teus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor. E por isso, ó bondoso Deus e Pai, diante da nossa vida, das nossas necessidades, da necessidade do próximo, atue sobre todos nós em grande poder e com grande graça. Em nós, atue-nos para que possamos demonstrar ao próximo o nosso amor por Ti, o nosso amor pelo próximo, agindo de acordo com a Tua vontade. E para o nosso próximo, pedimos que também atue sempre para transformar ali a vida, para habitar em seus corações
a fim de que haja a luz da Tua palavra, a transformação da nova vida e assim o amor, a honra, o respeito para contigo e para com a nova vida que Tu ofereces a cada um de nós. Bondoso Deus e amado Pai, aqui estamos, usa-nos conforme o Teu querer para sermos luz para este mundo, pois somos criados para a boa obra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, finalizamos cantando o próximo hino, Já refulge a glória eterna, né? Ou então, outros conhecem com outro título, né? Glória, glória, aleluia. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações Jesus potente com justiça julgará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Muito obrigado pela companhia, Deus abençoe você e até na próxima terça-feira. Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém.